O milionário mais exigente entrou na capela silenciosa e a viu. A nova empregada estava de joelhos, rezando por ele. Ela não sabia que ele estava ali, não sabia que ele ouvia. Ele ficou parado, sem fazer barulho, e algo mudou dentro dele. E o que ele fez depois, ninguém esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Eduardo Almeida acordou antes das 5 da manhã. Como sempre fazia nos últimos 3 anos, desde que o silêncio da madrugada se tornou seu único companheiro tolerável. A fazenda ainda dormia sob o céu escuro de Ribeirão Preto e ele preferia assim, quando os funcionários ainda não haviam chegado e o mundo parecia exclusivamente seu, sem olhares de compaixão ou perguntas não feitas que pairavam no ar como moscas insistentes. Sentou-se na beira da cama king size que ocupava sozinho, os pés descalços, tocando o piso de madeira fria, e passou as mãos pelo rosto cansado, sentindo a barba por fazer arranhar as palmas. Mais um dia, pensou sem entusiasmo, mais uma sequência interminável de reuniões, relatórios, decisões que outros esperavam dele, como se ele fosse uma máquina programada para funcionar sem falhas. Levantou-se e caminhou até a janela ampla do quarto, afastando a cortina pesada para observar os primeiros sinais de claridade no horizonte, aquela linha tênue entre a noite e o amanhecer, que sempre lhe pareceu a hora mais honesta do dia, quando nem mesmo ele conseguia mentir para si mesmo sobre o vazio que carregava. A propriedade se estendia por hectares de terra vermelha, canaviais, organizados em fileiras perfeitas, galpões de maquinário, a casa dos caseiros ao longe, tudo funcionando com a precisão de um relógio suíço, porque ele não tolerava desorganização, não tolerava falhas, não tolerava nada que lembrasse o caos incontrolável que a vida havia se tornado quando Fernanda morreu. Fernanda. O nome ainda doía como uma ferida aberta, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de ele ter trancado todas as fotos dela num armário que jurava nunca mais abrir, mesmo depois de ter demitido a decoradora que insistia em manter os arranjos de flores frescas que ela tanto amava. Ele havia construído uma rotina rígida, impessoal, onde cada minuto era contabilizado e cada emoção era sufocada antes de poder respirar, porque era a única forma que encontrava de continuar funcionando, de continuar sendo o Eduardo Almeida que todos conheciam, o empresário implacável, o patrão exigente, o homem que nunca demonstrava fraqueza. Vestiu-se rapidamente, calça jeans escura, camisa de tecido fino, botas de couro gastas pelo uso diário e desceu as escadas da casa principal sem acender as luzes, conhecendo cada degrau de memória, cada curva do corrimão de madeira maciça que seu avô havia instalado décadas atrás, quando a fazenda ainda era um sonho modesto. A cozinha estava vazia, limpa, organizada como ele exigia, e ele preparou um café forte, amargo, sem açúcar, tomando tudo de uma vez, enquanto olhava pela janela o início do movimento lá fora, os primeiros trabalhadores chegando de caminhonete, o capataz acendendo as luzes do escritório administrativo, colocou a xícara na pia, pegou as chaves da caminhonete e saiu pela porta lateral, respirando fundo o ar úmido da manhã que trazia o cheiro de terra molhada e cana verde. Estava prestes a entrar no veículo quando algo o fez parar. Uma sensação estranha, um impulso que não conseguia nomear. E seus olhos se voltaram para a pequena capela no canto leste da propriedade, uma construção simples de paredes brancas e telhado de barro que Fernanda havia insistido em reformar anos atrás, dizendo que toda fazenda precisava de um lugar sagrado, de um espaço onde as pessoas pudessem encontrar paz. Ele não entrava ali desde o funeral dela, havia evitado aquele lugar como evitava tudo que carregasse memórias demais. Mas naquela manhã, sem entender o motivo, seus pés começaram a caminhar na direção da capela como se uma força invisível o puxasse.
A porta de madeira estava entreaberta e uma luz suave e dourada escapava pelas frestas, indicando que alguém havia acendido as velas do pequeno altar. Eduardo franziu a testa, contrariado, porque ninguém deveria estar ali àquela hora. Ninguém tinha permissão para usar a capela sem avisar. E ele já sentia a irritação familiar subindo pelo peito, aquela necessidade de controlar cada detalhe, de garantir que as regras fossem seguidas. Empurrou a porta devagar, preparado para repreender quem quer que estivesse ali, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu a cena à sua frente. Uma mulher estava ajoelhada diante do altar singelo, as mãos unidas em oração, a cabeça levemente inclinada, e a luz das velas dançava em seu rosto sereno, criando sombras suaves que pareciam esculpir sua expressão de paz profunda. Ele a reconheceu imediatamente. Maria, a nova governanta que Dona Célia, a antiga administradora da casa, havia contratado há apenas 3 dias antes de se aposentar, dizendo que ela era a única pessoa competente e discreta o suficiente para lidar com as exigências dele. Eduardo mal havia conversado com ela, apenas observado de longe sua eficiência silenciosa, a forma como ela organizava tudo sem fazer perguntas desnecessárias, sem tentar puxar conversa ou demonstrar curiosidade sobre sua vida pessoal. Mas agora, vendo-a ali naquela postura de entrega absoluta, ele sentiu algo estranho se mexer dentro do peito, uma mistura de desconforto e curiosidade que não sabia como processar. Estava prestes a se retirar silenciosamente quando as palavras dela chegaram até seus ouvidos. Baixas, sussurradas, mas claras o suficiente na quietude da capela. Senhor, eu sei que não conheço esse homem direito. Mal troquei algumas palavras com ele nesses dias, mas consigo sentir a dor que ele carrega, essa tristeza pesada que parece sugar toda a luz ao redor dele. Não sei o que aconteceu na vida dele, não sei que feridas ele tem, mas sei que o Senhor conhece cada uma delas, cada cicatriz, cada noite em que ele provavelmente não consegue dormir. Peço que o Senhor traga paz para o coração dele, que cure o que está machucado, que mostre para ele que ainda existe esperança, ainda existe vida além da dor. Sei que ele parece forte, que ele controla tudo e todos ao redor, mas a gente sabe que por trás dessa força toda tem um homem quebrado, um homem que precisa de cura. Eu não sei se ele acredita no Senhor, não sei se ele reza, mas eu vou rezar por ele todos os dias. Vou pedir que o Senhor toque o coração dele do jeito que só o Senhor sabe fazer. Sei que não sou ninguém na vida dele, só mais uma funcionária que vai cuidar da casa e seguir as ordens, mas se de alguma forma eu puder ser um instrumento da paz do Senhor na vida dele, usa minha vida, usa minhas mãos, usa minha presença aqui. Amém. Eduardo ficou paralisado, cada músculo do corpo tenso, o coração batendo de forma irregular, como se tivesse acabado de correr quilômetros. Ninguém nunca havia falado dele daquele jeito. Ninguém nunca havia olhado, além da máscara que ele usava diariamente. Ninguém havia se importado o suficiente para rezar por ele, para pedir cura para feridas que ele acreditava invisíveis. Sentiu uma onda de emoções contraditórias, raiva por ter sido exposto sem saber, vulnerabilidade por ter suas dores reconhecidas por uma estranha e algo perigosamente próximo de gratidão, um sentimento que ele não permitia que florescesse há anos. Maria permaneceu ajoelhada mais alguns instantes, os olhos fechados, os lábios se movendo em orações silenciosas, completamente alheia à presença dele na entrada da capela. Eduardo sabia que deveria ir embora, que deveria fingir que não havia escutado nada, que deveria manter a distância segura que sempre estabelecia com todos, mas seus pés pareciam colados no chão de madeira antiga e seus olhos não conseguiam se desviar daquela figura serena que irradiava uma paz que ele não sentia há tempo demais. Quando Maria finalmente abriu os olhos e começou a se levantar, fazendo o sinal da cruz com uma naturalidade que falava de anos de fé,
Eduardo recuou um passo, ainda escondido na penumbra da entrada, e saiu rapidamente da capela antes que ela pudesse percebê-lo ali. Caminhou de volta para a caminhonete com passos rápidos, a respiração descompassada, a mente girando com pensamentos que ele não conseguia organizar. Entrou no veículo, fechou a porta com mais força do que pretendia e ficou ali sentado, as mãos apertando o volante com força, tentando recuperar o controle que sempre mantinha sobre si mesmo. Mas a voz de Maria continuava ecoando em sua mente, aquelas palavras simples e genuínas que haviam atravessado todas as suas defesas como uma lâmina afiada, alcançando lugares que ele acreditava estar completamente fechados. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia como processar o fato de que alguém havia enxergado sua dor sem que ele deixasse escapar uma única palavra. Não sabia como lidar com a sensação estranha de ter sido cuidado, mesmo que à distância, mesmo que através de uma oração que não deveria ter escutado. Ligou o motor e saiu da propriedade principal, dirigindo pelas estradas de terra da fazenda sem destino certo, apenas precisando se mover, precisando colocar distância entre ele e aquela capela, entre ele e aquela mulher que havia conseguido, em apenas 3 dias, e sem trocar mais de 10 palavras com ele, enxergar o que ninguém mais via. O sol já estava nascendo completamente agora, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, e Eduardo se pegou pensando se aquilo era algum tipo de sinal, se o universo estava tentando lhe dizer alguma coisa, mas rapidamente afastou esses pensamentos, irritado consigo mesmo por estar sendo tão sentimental, tão vulnerável. Ele era Eduardo Almeida, o homem que controlava milhões, que gerenciava centenas de funcionários, que tomava decisões difíceis todos os dias sem pestanejar. Ele não precisava da oração de ninguém, não precisava de cura, não precisava de nada além do que já tinha: trabalho, rotina, controle. Mas mesmo enquanto repetia essas afirmações para si mesmo, uma parte dele, pequena e teimosa, sussurrava que talvez, apenas talvez, precisasse sim. Eduardo passou o dia inteiro tentando se concentrar nos relatórios de produção, nas planilhas de custos, nas reuniões com os compradores de São Paulo que queriam negociar contratos para a próxima safra, mas sua mente insistia em voltar para aquela cena da manhã, para as palavras de Maria ecoando na capela silenciosa, para a expressão de paz genuína que ele havia visto no rosto dela. Estava sentado em seu escritório na sede administrativa da fazenda, um prédio moderno de vidro e concreto que contrastava com a rusticidade do entorno, e pela 3ª vez naquela tarde se pegou olhando pela janela na direção da casa principal, onde sabia que Maria estaria cumprindo suas funções com a mesma eficiência discreta dos últimos dias. Ele não conseguia entender por que aquilo o incomodava tanto, porque a oração de uma mulher que mal conhecia havia conseguido desestabilizar o equilíbrio que ele mantinha com tanto esforço, porque ele sentia uma mistura confusa de irritação e algo que se parecia perigosamente com esperança. Quando o relógio marcou 6 da tarde e todos os funcionários começaram a se despedir, Eduardo dispensou seu assistente com um gesto impaciente e ficou sozinho no escritório, a tela do computador brilhando com números que ele já não conseguia processar. Desligou tudo, pegou as chaves e voltou para a casa principal, dirigindo devagar pela estrada de terra, enquanto o sol se punha atrás dos canaviais, tingindo tudo de dourado e vermelho. A casa estava impecável quando ele entrou, como sempre, mas agora ele notava detalhes que antes passavam despercebidos. As almofadas do sofá, arrumadas em ângulos perfeitos, o cheiro sutil de lavanda que vinha da cozinha, as flores silvestres num vaso discreto sobre o aparador da entrada, escolhidas com um gosto que revelava sensibilidade sem ser intrusivo.
Maria estava na cozinha, de costas para ele, preparando o jantar que Dona Célia havia instruído antes de partir, e Eduardo parou na soleira da porta, observando-a por um momento antes de anunciar sua presença. Ela usava um vestido simples de tecido leve, cor azul marinho, com um avental branco amarrado na cintura, e seus movimentos eram precisos, econômicos, revelando anos de prática em cozinhas alheias. O cabelo castanho estava preso num coque baixo, e quando ela se virou para pegar algo na geladeira, Eduardo viu que seu rosto tinha uma expressão serena, quase contemplativa, como se ela estivesse em paz consigo mesma e com o mundo ao redor. Ele pigarreou levemente, e Maria se virou rapidamente, os olhos castanhos se arregalando por um instante antes de ela compor uma expressão profissional. "Boa noite, Sr. Almeida", disse ela com uma voz suave, clara, com o sotaque característico do interior de Minas Gerais, que arrastava levemente as vogais. "O jantar vai ficar pronto em uns 20 minutos. Fiz um frango ao molho pardo com angu, espero que goste. Dona Célia disse que o senhor aprecia comida mineira." Eduardo assentiu, surpreso por ela ter se dado ao trabalho de descobrir suas preferências, mas não disse nada. Apenas caminhou até a mesa da cozinha e se sentou numa das cadeiras, algo que nunca fazia porque sempre jantava sozinho na sala de jantar formal. Maria pareceu hesitar por um momento, como se não soubesse se deveria continuar trabalhando com ele ali ou se retirar. Mas então voltou aos seus afazeres com a mesma tranquilidade de antes, mexendo a panela no fogão, ajustando o tempero, cortando salsinha fresca sobre uma tábua de madeira. O silêncio entre eles era estranho, mas não desconfortável, e Eduardo se pegou, observando cada movimento dela, tentando entender o que havia naquela mulher que conseguia irradiar tanta calma num ambiente que ele sabia estar carregado de tensão. "Você acorda cedo todo dia para ir na capela?" A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar melhor, direta, sem rodeios, e ele viu o corpo de Maria se enrijecer levemente, a faca parando no ar por um segundo, antes de ela continuar cortando. "Sim, senhor", respondeu ela sem se virar, a voz ainda suave, mas agora com uma nota de cautela. "Desde que cheguei aqui, espero que não seja um problema. Dona Célia disse que a capela estava aberta para quem quisesse usar." "Não é um problema", disse Eduardo, e percebeu que estava sendo sincero. "Só fiquei curioso. Não é comum ver alguém rezando àquela hora." Maria finalmente se virou para encará-lo, e Eduardo viu nos olhos dela uma sinceridade que o desarmou completamente. "Eu sempre rezei de manhã cedo, desde criança. Minha avó dizia que a madrugada é a hora em que Deus está mais perto da gente, quando o mundo ainda está quieto e a gente consegue ouvir melhor. Virou um hábito, uma necessidade até. Não consigo começar o dia sem isso." Ele deveria ter deixado o assunto morrer ali, deveria ter voltado para o silêncio seguro que sempre mantinha, mas as palavras continuaram saindo. "Você reza por quê? Por você ou pelos outros?" Maria segurou o olhar dele e Eduardo viu que ela estava medindo as palavras, decidindo quanto deveria revelar. "Pelas duas coisas", disse ela finalmente. "Rezo por mim, pelos meus pais que moram em Uberlândia e que às vezes precisam de ajuda, mas não pedem, pela minha irmã mais nova que está estudando para ser enfermeira, pelos meus amigos que estão passando dificuldade. E rezo também pelas pessoas que cruzam meu caminho, pelas pessoas que Deus coloca na minha vida, mesmo que seja por pouco tempo. Acho que todo mundo precisa de oração, mesmo quem não acredita nisso." Eduardo sentiu o peito apertar com aquelas palavras, sentiu a pergunta queimando em sua garganta, mas não conseguiu fazê-la, não conseguiu perguntar se ela havia rezado por ele de propósito ou se tinha sido apenas coincidência. Maria voltou a cuidar do jantar e ele ficou ali, sentado, sentindo o cheiro da comida enchendo a cozinha, lembrando vagamente de quando Fernanda cozinhava nos finais de semana, de como a casa costumava ter vida, calor, sons que não fossem apenas seus passos solitários ecoando pelos cômodos vazios.
Quando Maria colocou o prato na frente dele, servido com capricho, o angu perfeitamente moldado, o frango coberto com aquele molho escuro e aromático que ele não comia há anos, Eduardo murmurou um agradecimento que ela recebeu com um aceno de cabeça. Ela começou a se retirar, mas ele a chamou antes que pudesse sair. Maria, senta aqui, come comigo. Ela pareceu genuinamente surpresa, os olhos se arregalando, e Eduardo viu a hesitação em seu rosto. Senhor Almeida, eu não sei se seria apropriado, não tô pedindo como patrão, disse ele, e percebeu que estava sendo mais honesto do que pretendia. Tô pedindo porque não quero jantar sozinho hoje. Por favor. Maria olhou para ele por um longo momento, e Eduardo viu quando ela tomou a decisão, quando algo em seu rosto se suavizou e ela assentiu devagar. Ela preparou um prato para si e sentou-se do outro lado da mesa, mantendo uma distância respeitosa, mas não excessiva, e eles começaram a comer em silêncio. Eduardo não conseguia lembrar a última vez que havia dividido uma refeição com alguém, a última vez que havia sentido a presença de outra pessoa sem que fosse por obrigação profissional, e descobriu que não odiava aquilo. Descobriu que havia algo estranhamente reconfortante naquela companhia silenciosa. Você é de onde exatamente? Perguntou ele depois de alguns minutos, quebrando o silêncio. De uma cidade pequena perto de Uberlândia, chama Tupaciguara, respondeu Maria, e Eduardo notou como seu rosto se iluminava levemente ao falar de casa. Lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo, sabe como é. Meu pai trabalha com plantação de soja, minha mãe cuida da casa e ajuda na colheita quando precisa. Vida simples, mas boa. O que te trouxe para cá então? Para Ribeirão Preto? Maria tomou um gole de água antes de responder, e Eduardo viu que ela estava escolhendo as palavras com cuidado. Eu trabalhava numa casa em Uberlândia, cuidava de uma senhora idosa, Dona Aurora. Passei 5 anos com ela, e quando ela faleceu no ano passado, a família vendeu a casa e eu fiquei sem emprego. Uma amiga que conhecia a Dona Célia me indicou. Disse que você precisava de alguém de confiança, alguém que não fosse fazer perguntas demais nem criar confusão. Pensei que seria uma boa oportunidade, um recomeço, sabe? Eduardo assentiu, entendendo mais do que ela imaginava sobre a necessidade de recomeços, sobre a busca por um lugar onde o passado não pesasse tanto. Você sente falta de lá? Da sua cidade? Todo dia, admitiu Maria com uma sinceridade que o pegou de surpresa. Sinto falta dos meus pais, da minha irmã, das tardes na varanda tomando café e vendo o sol se pôr. Mas a vida às vezes pede que a gente se mova, que a gente vá para onde precisa ir, não para onde quer. E eu aprendi a encontrar Deus em cada lugar novo, a fazer de cada casa que cuido um lar temporário. Não é a mesma coisa, mas é o que dá para fazer. Eles continuaram conversando enquanto terminavam o jantar. Uma conversa leve, superficial, sobre coisas que não machucavam, e Eduardo descobriu que Maria era inteligente, observadora, com um senso de humor discreto que aparecia em momentos inesperados. Quando ela se levantou para recolher os pratos, ele a ajudou, ignorando o protesto educado dela, e eles lavaram a louça juntos na pia grande da cozinha, numa rotina doméstica que ele não vivenciava há tanto tempo que parecia pertencer a outra vida. Quando tudo estava limpo e arrumado, Maria se despediu com uma cortesia profissional, desejando boa noite, mas antes que ela saísse, Eduardo a chamou mais uma vez. Maria, obrigado. Pela comida, pela companhia. Faz tempo que eu não... Ele não terminou a frase, não conseguiu colocar em palavras o que estava sentindo, mas ela pareceu entender mesmo assim. Sempre que o senhor quiser companhia para jantar, pode me chamar. Ninguém deveria comer sozinho sempre. E com isso ela saiu, deixando Eduardo sozinho na cozinha, mas pela primeira vez em muito tempo, a solidão não pesava tanto quanto costumava pesar. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil,
mas perceptível na rotina de Eduardo, uma alteração tão gradual que ele quase não percebeu quando começou a acordar 10 minutos mais cedo, só para ter a chance de passar pela capela no caminho para o escritório, sempre mantendo distância suficiente para não ser visto, mas perto o bastante para ouvir os murmúrios das orações de Maria através das paredes finas. Ele nunca entrava, nunca se aproximava demais. Apenas ficava ali por alguns minutos, encostado na lateral do prédio branco, ouvindo aquela voz suave pedindo bênçãos para pessoas que ele nem conhecia, agradecendo por coisas simples como o sol da manhã e o pão na mesa, e sempre, invariavelmente, terminando com uma prece por ele, pedindo que Deus curasse seu coração e trouxesse paz para sua alma atormentada. Eduardo não sabia dizer por que continuava fazendo aquilo, por que aquelas palavras o afetavam tanto, mas havia algo naquela rotina silenciosa que o ancorava, que fazia os dias parecerem menos vazios. No trabalho, ele continuava sendo o mesmo homem exigente e controlador, mas seus funcionários começaram a notar pequenas mudanças. Ele não explodia mais com a mesma frequência quando algo saía errado. Às vezes até deixava passar pequenos erros que antes o fariam demitir alguém no ato. E em 2 ocasiões foi visto sorrindo discretamente quando um dos empregados contou uma piada durante a pausa para o café. Seu assistente, Roberto, um homem na casa dos 50 que trabalhava para ele há quase 15 anos, comentou cautelosamente numa tarde de sexta-feira que ele parecia mais descansado ultimamente, e Eduardo apenas resmungou algo sobre estar dormindo melhor, embora soubesse que não era verdade, que ainda acordava no meio da noite com o peito apertado, ainda sonhava com Fernanda, ainda sentia o peso da culpa que carregava desde o acidente. Mas havia algo diferente agora. Uma pequena fresta de luz entrando pela armadura que ele havia construído, e embora não quisesse admitir, sabia que tinha a ver com Maria, com sua presença tranquila na casa, com os jantares que haviam se tornado quase diários, sem que nenhum dos dois fizesse disso um assunto. Eles conversavam sobre coisas cotidianas durante as refeições. Ela contava sobre cartas que recebia dos pais, sobre a irmã que estava tendo dificuldades com uma matéria na faculdade, sobre o padre da igreja pequena de Tupaciguara, que sempre dizia que Deus tinha planos maiores do que a gente conseguia enxergar. E Eduardo se pegava compartilhando memórias que não acessava há anos, como as histórias do avô que construiu a fazenda do zero, das brincadeiras de infância correndo entre os canaviais, da mãe que cantava enquanto cozinhava e que morreu quando ele tinha apenas 17 anos. Maria ouvia tudo com uma atenção genuína que não tinha julgamento, não tinha pena, apenas uma empatia natural que fazia Eduardo se sentir visto de uma forma que não experimentava desde antes de Fernanda partir. Numa terça-feira particularmente quente de novembro, quando o calor de Ribeirão Preto parecia sugar toda a energia do ar, Eduardo voltou para casa mais cedo que o normal, cansado de uma discussão acalorada com um fornecedor que tentava empurrar equipamentos defeituosos, e encontrou Maria na varanda dos fundos, regando as plantas que ela havia começado a cultivar numa fileira de vasos de barro. Ela usava um vestido leve de algodão, estampado com flores minúsculas, e os pés descalços revelavam unhas pintadas de um tom discreto de rosa. O cabelo estava solto, caindo em ondas naturais pelos ombros, e Eduardo percebeu, como se estivesse vendo pela primeira vez, que ela era bonita, não de uma forma chamativa ou artificial, mas com aquela beleza serena das mulheres que carregam paz interior. Ela o viu parado na porta da cozinha, observando, e sorriu, um sorriso aberto e sem artifícios que o atingiu como um soco no estômago. "Chegou cedo hoje", comentou ela, desligando a mangueira. "Tudo bem?" Eduardo assentiu, embora não tivesse certeza se estava tudo bem, se alguma coisa estava bem, quando ele sentia essa confusão de emoções que não sabia nomear. Dia difícil.
Precisava sair de lá antes de fazer alguma besteira. Maria acenou com compreensão e gesticulou para as cadeiras de balanço na varanda. Quer sentar um pouco? Fiz um suco de maracujá que tá geladinho, ajuda a refrescar. Eles se sentaram lado a lado, o rangido suave das cadeiras criando um ritmo hipnótico. E Maria voltou com 2 copos grandes de suco, as gotículas de condensação escorrendo pelo vidro. Eduardo tomou um gole longo, sentindo o líquido gelado descendo pela garganta, o sabor azedinho misturado com açúcar na medida certa. Você tem um dom para cuidar das coisas, disse ele depois de um momento, surpreendendo a si mesmo com o elogio. Das plantas, da casa, das pessoas. Parece que tudo fica melhor quando você põe a mão. Maria corou levemente, baixando os olhos para o copo em suas mãos. Acho que é porque eu gosto de cuidar, sabe? Sempre gostei. Desde pequena já ajudava minha mãe com tudo. E quando comecei a trabalhar em casas, descobri que era bom nisso, que me fazia bem ver as coisas organizadas, bonitas, funcionando direito. Não é só trabalho para mim, é uma forma de mostrar carinho, de fazer a vida das pessoas um pouquinho melhor. Eduardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras, pensando em como sua vida havia se tornado apenas uma sequência de tarefas mecânicas, sem carinho, sem cuidado genuíno, e em como ele havia esquecido que as coisas podiam ser diferentes. Você nunca pensou em ter sua própria casa, sua própria família? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar, e ele viu a expressão de Maria se fechar um pouco. Uma sombra passando por seus olhos. Já pensei, respondeu ela devagar, a voz ainda suave, mas carregada de algo que ele não conseguia identificar. Tive um noivo há uns anos atrás, quando ainda morava em Tupaciguara. A gente ia casar, já tinha até marcado a data, mas ele desistiu 3 meses antes. Disse que não conseguia imaginar a vida dele comigo, que eu era boa demais, certinha demais, e que ele precisava de alguém mais. Não sei, mais emocionante, eu acho. Doeu muito na época, passei meses achando que tinha algo de errado comigo, me perguntando por que eu não era suficiente. Mas com o tempo, fui entendendo que não era sobre mim, era sobre ele, sobre o que ele queria da vida. E aí aprendi que nem todo mundo que a gente ama vai ficar, e que tá tudo bem, que Deus tem outros planos. Eduardo sentiu uma raiva inexplicável subindo pelo peito, uma vontade absurda de encontrar aquele homem idiota e fazer com que ele entendesse o erro gigantesco que havia cometido ao deixar uma mulher como Maria escapar, mas manteve isso para si, apenas apertando o copo com mais força do que o necessário. Ele era um idiota, disse Eduardo com uma convicção que surpreendeu os dois. Qualquer homem que não consegue ver o valor numa mulher como você não merece nenhum minuto do seu tempo. Maria o olhou com surpresa, e Eduardo viu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos, embora ela piscasse rapidamente para afastá-las. Obrigada, sussurrou ela. Faz muito tempo que ninguém diz algo assim para mim. Eles ficaram ali por mais tempo, conversando sobre coisas e nada, e quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons roxos e laranjas, Eduardo percebeu que não queria que aquele momento terminasse, que pela primeira vez em 3 anos ele estava genuinamente feliz, genuinamente presente num instante, sem que o passado o puxasse para baixo. Naquela noite, depois que Maria se recolheu para o quarto dela nos fundos da casa, Eduardo subiu para seu próprio quarto e, pela primeira vez desde que Fernanda morreu, abriu o armário onde guardava as fotos dela. Pegou uma das molduras, aquela em que estavam juntos na festa de inauguração da nova sede administrativa, ela sorrindo radiante com um vestido vermelho, ele com o braço ao redor de sua cintura, ambos olhando para a câmera como se o futuro fosse uma promessa garantida. Sentou-se na beira da cama, segurando a foto com cuidado, e deixou que as lágrimas finalmente viessem. Não as lágrimas desesperadas dos primeiros meses, mas um choro suave, quase aliviado, como se algo dentro dele estivesse finalmente começando a se soltar. Desculpa, Fernanda, sussurrou para a foto, a voz embargada.
Desculpa por não ter conseguido te salvar, por não ter chegado a tempo, por ter sobrevivido quando você não sobreviveu. Passei tanto tempo me culpando, me punindo, achando que não merecia ser feliz de novo. Mas acho que você não ia querer isso para mim, né? Você sempre dizia que a vida era para ser vivida, que cada dia era um presente. E eu tenho desperdiçado tantos dias, Fernanda, tantos dias só existindo, só respirando, sem realmente viver. Mas tem uma mulher aqui agora, uma mulher que reza por mim todo dia, sem nem me conhecer direito, que trouxe luz para essa casa escura. E eu não sei o que fazer com isso, não sei se é certo eu estar sentindo o que estou sentindo. Mas acho que você entenderia, acho que você ia querer que eu tentasse de novo, que eu deixasse alguém entrar, que eu parasse de me esconder. Ele ficou ali por um longo tempo, segurando a foto, deixando as memórias virem e irem, e quando finalmente colocou a moldura de volta no armário, sentiu que algo havia mudado, que ele havia dado um passo pequeno, mas significativo em direção a algum lugar que ainda não conseguia nomear, mas que sentia ser importante. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação nova, uma clareza que não tinha há anos, e pela primeira vez, em vez de apenas ouvir as orações de Maria de longe, ele entrou na capela, ficou parado próximo à entrada, e quando ela terminou e se virou, encontrou os olhos dele. "Posso sentar com você amanhã?" perguntou ele, a voz rouca de emoção contida. Maria sorriu, e foi como se o sol nascesse dentro daquela capela pequena. Sempre. A manhã seguinte chegou, com uma névoa leve que cobria os canaviais como um véu translúcido. E Eduardo acordou antes mesmo do despertador tocar, o coração batendo num ritmo acelerado que ele não sentia há muito tempo, uma mistura de nervosismo e antecipação que o fez questionar sua própria sanidade. Ele havia passado a noite inteira pensando naquele convite que fizera, naquele pedido simples, mas carregado de significado. E agora, enquanto se vestia no escuro do quarto, se perguntava se não havia ultrapassado algum limite invisível, se não havia exposto demais suas próprias vulnerabilidades. Desceu as escadas com cuidado, os passos leves sobre a madeira antiga, e quando chegou perto da capela, viu que a porta já estava entreaberta, a luz dourada das velas escapando pelas frestas como sempre. Respirou fundo, como fazia antes de reuniões importantes, e empurrou a porta devagar, entrando no pequeno espaço que cheirava a cera derretida e madeira velha. Maria estava ajoelhada no mesmo lugar de sempre, mas desta vez, quando ouviu seus passos, ela se virou e sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo aquele ambiente simples. Ela gesticulou para o espaço ao lado dela e Eduardo caminhou lentamente, sentindo cada passo como se estivesse atravessando um território desconhecido, até se ajoelhar no pequeno banco de madeira, mantendo uma distância respeitosa, mas não excessiva. O silêncio entre eles era espesso, cheio de coisas não ditas, e Eduardo não sabia o que fazer com as mãos, onde colocar os olhos, como se comportar naquele lugar que sempre associara com dor e perda. Maria pareceu perceber seu desconforto e estendeu a mão, tocando levemente a dele num gesto simples, mas reconfortante. "Não precisa saber o que falar", sussurrou ela, a voz baixa para não quebrar a reverência do lugar. "Só precisa estar aqui. Às vezes, presença já é oração." Eduardo assentiu, incapaz de formar palavras, e fechou os olhos, deixando-se ficar ali naquele silêncio compartilhado. Ouviu quando Maria voltou a rezar. Sua voz um murmúrio suave que fluía como água, palavras de gratidão e pedidos de proteção. Agradecimentos por coisas que ele nunca pensaria em agradecer, pelo orvalho da manhã, pelo canto dos pássaros que começava a ecoar lá fora, pela saúde que permitia trabalhar, pela comida que não faltava na mesa. Então, como sempre, ela rezou por ele, mas desta vez foi diferente, porque ele estava ali, presente, testemunhando aquela entrega, e as palavras a atingiram de uma forma completamente nova. "Senhor, obrigada por permitir que esse homem esteja aqui hoje,
por tocar o coração dele de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Sei que não é fácil para ele. Sei que entrar nesse lugar deve trazer memórias que doem, mas agradeço pela coragem dele, pela abertura, pela vontade de tentar. Continue curando o que está machucado. Continue mostrando para ele que existe vida além da dor, que existe amor além da perda. E me usa, Senhor, do jeito que o Senhor achar melhor, para ser luz na vida dele, para ser apoio, para ser o que ele precisar. Amém. Eduardo sentiu algo se partir dentro do peito. Uma rachadura na parede que ele havia construído com tanto cuidado. E quando abriu os olhos, descobriu que estavam úmidos. Maria ainda segurava sua mão. E quando ele apertou de volta, ela virou o rosto para olhá-lo. E o que ele viu ali não era pena, não era julgamento. Era apenas uma compreensão profunda e genuína que o desarmou completamente. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, em silêncio, apenas existindo naquele espaço compartilhado, e quando finalmente se levantaram e saíram da capela, o sol já estava nascendo completamente, pintando tudo de dourado, e Eduardo sentiu que algo fundamental havia mudado, que ele havia cruzado algum tipo de limiar do qual não havia mais volta. Nos dias que se seguiram, aquela rotina matinal se tornou sagrada para ambos. Eduardo acordava cedo, encontrava Maria na capela, e eles rezavam juntos, ou melhor, ela rezava, e ele apenas ficava ali, absorvendo aquela paz que emanava dela, permitindo que as palavras lavassem por cima de suas feridas como água fresca sobre queimaduras antigas. Às vezes ele conseguia murmurar alguns agradecimentos simples, às vezes apenas ficava em silêncio, mas sempre sentia que aqueles minutos eram os mais honestos de todo o seu dia. A relação entre eles começou a mudar de formas sutis, mas inegáveis. Os jantares se tornaram mais longos, as conversas mais profundas, os silêncios mais confortáveis. Eduardo se pegou esperando ansiosamente pelo fim do dia, pela hora em que voltaria para casa e a encontraria na cozinha, ou na varanda, ou cuidando das plantas, sempre com aquele sorriso sereno que parecia fazer tudo parecer possível. Ele começou a reparar em pequenos detalhes, como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando falava sobre a família, como ela tinha o hábito de afastar uma mecha de cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. E mais assustador ainda, ele começou a notar como seu próprio coração acelerava quando a via, como seu humor melhorava drasticamente apenas com a presença dela, como os dias em que ela precisava sair para fazer compras na cidade pareciam vazios e intermináveis. Numa quinta-feira à noite, depois de um jantar particularmente agradável, em que riram de histórias bobas sobre infância e fizeram planos para reformar a horta dos fundos, Eduardo ajudou Maria a lavar a louça como havia se tornado costume, e no meio do processo, suas mãos se tocaram sob a água ensaboada quando ambos alcançaram o mesmo prato. Foi um toque acidental, breve, mas Eduardo sentiu como se uma corrente elétrica tivesse passado por seu corpo, e quando olhou para Maria, viu que ela também havia sentido, seus olhos arregalados, as bochechas corando levemente. Nenhum dos dois disse nada. Apenas continuaram lavando a louça em silêncio, mas algo havia mudado no ar entre eles. Uma consciência nova, uma tensão que não era desconfortável, mas era inegavelmente presente. Quando terminaram e Maria se despediu como sempre fazia, Eduardo ficou sozinho na cozinha, as mãos ainda úmidas, o coração batendo de forma irregular, e pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se admitir a verdade que vinha evitando. Ele estava se apaixonando por Maria e a ideia o apavorava tanto quanto o enchia de esperança. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto escuro, Eduardo conversou em voz alta com Fernanda, algo que não fazia desde a última vez no armário das fotos. Eu acho que estou me apaixonando, Fernanda, e eu não sei se isso está certo, se é cedo demais, se eu deveria esperar mais.
mas ela é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. E não é só porque ela é boa ou bonita ou porque ela cuida de mim. É porque quando eu tô perto dela, eu volto a me sentir humano, sabe? Volto a sentir que tem sentido acordar todo dia, que tem alguma coisa boa esperando por mim. E eu sei que você não tá aqui para me dizer o que fazer. Sei que você se foi e que não vai voltar. Mas eu preciso acreditar que você ia entender, que você ia querer que eu fosse feliz de novo. Porque eu passei tanto tempo apenas sobrevivendo, Fernanda. Tanto tempo só colocando um pé na frente do outro, sem realmente viver. E agora eu quero viver de novo, quero sentir de novo, quero amar de novo. E isso me assusta, me apavora, porque eu não sei se consigo passar por outra perda, não sei se consigo arriscar meu coração de novo. Mas Maria me faz querer tentar, me faz querer ser corajoso, e eu acho que isso é um presente, acho que isso é uma segunda chance que eu não sei se mereço, mas que quero agarrar com todas as forças. O silêncio do quarto foi sua única resposta, mas de alguma forma, Eduardo sentiu uma paz descendo sobre ele, como se uma bênção invisível tivesse sido concedida, como se Fernanda, onde quer que estivesse dado sua aprovação. Ele adormeceu naquela noite com um sorriso nos lábios, algo que não acontecia há tanto tempo que já não lembrava como era, e seus sonhos foram preenchidos não com memórias dolorosas do passado, mas com possibilidades esperançosas do futuro. Na manhã seguinte, quando entrou na capela e viu Maria já ajoelhada, o sol nascente criando um halo dourado ao redor de sua silhueta, Eduardo soube com absoluta certeza que não havia mais volta, que ele havia se entregado completamente àquele sentimento novo e assustador, e que pela primeira vez em 3 anos estava disposto a arriscar seu coração novamente, a construir algo novo sobre as ruínas do que havia perdido. Ele se ajoelhou ao lado dela como sempre fazia, mas desta vez, quando Maria terminou sua oração e abriu os olhos, ele segurou sua mão com firmeza e disse as palavras que vinham crescendo em seu peito há semanas. Maria, eu preciso te falar uma coisa. E eu não sei se é o momento certo, não sei se é apropriado, mas se eu não falar agora, acho que vou explodir. Maria o olhou com os olhos arregalados, a respiração presa, e Eduardo viu medo e esperança lutando em sua expressão. Você mudou minha vida, continuou ele, a voz embargada de emoção. Desde que chegou aqui, tudo ficou diferente, melhor, mais leve. E eu sei que sou seu patrão, sei que tem uma diferença de posição entre a gente, sei que talvez isso seja loucura, mas eu não consigo mais fingir que você é só mais uma funcionária. Você é muito mais que isso. Você trouxe luz para essa casa escura, trouxe vida para o meu coração morto. E eu não quero mais viver sem isso, sem você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria, e Eduardo não sabia se eram lágrimas de alegria ou de tristeza, se ele havia acabado de ganhar tudo ou perder tudo. Mas então ela apertou a mão dele de volta e sussurrou com a voz trêmula. Eu também sinto isso. Desde o primeiro dia eu sinto. O mundo pareceu parar naquele momento, suspenso entre a confissão de Eduardo e a resposta de Maria. E quando as palavras dela finalmente registraram em sua mente, ele sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela também sentia. Ela também havia percebido aquela conexão impossível de ignorar, aquela atração que ia muito além do físico e tocava lugares profundos que ele acreditava estarem permanentemente fechados. Eduardo soltou uma risada trêmula, meio chorosa, e puxou Maria para um abraço que ela retribuiu imediatamente, seus corpos se encaixando de uma forma que parecia natural, inevitável, como 2 peças de quebra-cabeça finalmente encontrando seus lugares. Eles ficaram assim por um tempo que poderia ter sido segundos ou horas, apenas sentindo a presença um do outro. O calor, a realidade daquele momento que parecia grande demais para ser contido naquela capela pequena. Quando finalmente se separaram,
Eduardo segurou o rosto de Maria entre as mãos, os polegares limpando as lágrimas que ainda escorriam por suas bochechas, e a olhou nos olhos com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Eu não sei como fazer isso direito, admitiu ele a voz rouca. Faz tanto tempo que eu não deixo ninguém entrar, tanto tempo que eu não permito sentir nada além de dor e raiva. Mas eu quero tentar, quero aprender de novo como amar alguém, como construir algo com alguém. Você me ensina? Maria sorriu através das lágrimas, e foi o sorriso mais bonito que Eduardo já havia visto na vida. A gente aprende junto, sussurrou ela. Eu também não sei como fazer isso. Nunca amei ninguém do jeito que estou sentindo que posso amar você. Mas a gente descobre, um dia de cada vez. E ali, naquela capela simples, onde tudo havia começado com orações sussurradas e presenças escondidas, Eduardo beijou Maria pela primeira vez. Um beijo suave, quase reverente, carregado de promessas e esperanças e medos, e toda a complexidade de dois corações que estavam aprendendo a se abrir novamente. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo, e a luz do sol que entrava pelos vitrais coloridos pintava tudo ao redor deles em tons de dourado e vermelho, como se o próprio universo estivesse celebrando aquele momento. Os dias que se seguiram foram uma mistura de alegria e descoberta, de aprender a navegar aquela nova dinâmica que havia se estabelecido entre eles. Eduardo insistiu que Maria não precisava mais trabalhar como governanta, que ele queria que ela ficasse na casa como alguém importante em sua vida, não como uma funcionária. Mas Maria foi firme ao dizer que precisava manter sua independência, sua própria rotina, que trabalhar fazia parte de quem ela era e que não queria perder isso. Chegaram a um acordo. Ela continuaria cuidando da casa, mas apenas porque gostava de fazer aquilo, porque fazia sentido para ela e não por obrigação profissional. Eduardo aumentou seu salário mesmo contra os protestos dela, dizendo que era o mínimo que podia fazer, e contratou uma ajudante para dividir as tarefas mais pesadas, garantindo que Maria não se sobrecarregasse. A rotina matinal na capela continuou. Mas agora eles entravam de mãos dadas, rezavam juntos, e depois ficavam ali conversando sobre sonhos e planos, sobre medos e esperanças, construindo uma intimidade que ia muito além do físico. Eduardo começou a apresentar Maria às outras partes de sua vida. Levou-a para conhecer os escritórios na cidade, apresentou-a a Roberto como alguém especial sem entrar em detalhes que ninguém precisava saber. E começou a incluí-la em decisões sobre a fazenda que antes tomava sozinho. Maria trouxe para a vida dele uma leveza que ele não sabia que era possível, ensinando-o a rir de coisas bobas, a apreciar o pôr do sol sem pensar em trabalho, a encontrar alegria em momentos simples como cozinhar juntos ou caminhar pela propriedade sem pressa. Eles começaram a criar tradições próprias. Aos sábados, acordavam ainda mais cedo e tomavam café na varanda enquanto o mundo ainda dormia. E aos domingos, depois da missa na igreja da cidade vizinha, que Maria insistiu que frequentassem juntos, voltavam para fazer um almoço elaborado que levava horas para preparar, mas que era feito entre risadas e histórias, e beijos roubados entre um tempero e outro. Eduardo descobriu que tinha talento para fazer massas frescas, algo que nunca havia tentado antes, e Maria revelou que sabia fazer um doce de leite caseiro que derretia na boca e que ele passou a pedir toda semana. A casa, que antes era um mausoléu silencioso, começou a ganhar vida, sons, cores. Maria trouxe suas plantas para a varanda principal, pendurou cortinas mais leves que deixavam o sol entrar, sugeriu timidamente que talvez fosse hora de tirar algumas das fotos de Fernanda dos porta-retratos e guardar com carinho, não por falta de respeito, mas porque a vida precisava continuar. Eduardo concordou, embora tenha sido mais difícil do que esperava, e juntos eles reorganizaram os espaços, criando um lar que honrava o passado, mas não vivia preso nele.
Numa tarde de dezembro, quando o calor era sufocante e as cigarras cantavam ensurdecedoramente, Eduardo levou Maria para conhecer a parte mais bonita da fazenda, um pequeno lago artificial que seu avô havia construído décadas atrás e que ficava escondido numa área de mata preservada. Eles caminharam pela trilha de mãos dadas, Maria exclamando de alegria cada vez que via um pássaro diferente ou uma flor silvestre especialmente bonita. E quando chegaram ao lago, ela ficou sem palavras diante da beleza daquele lugar esquecido, a água cristalina, refletindo as árvores ao redor como um espelho perfeito. Eduardo havia trazido uma cesta com frutas, queijos e pão, e eles fizeram um piquenique improvisado na margem, os pés descalços tocando a água fresca. Eu costumava vir aqui quando era criança, contou Eduardo, deitado na grama com a cabeça no colo de Maria, olhando para o céu azul através das folhas. Meu avô dizia que todo homem precisava de um lugar só dele, onde pudesse pensar, onde pudesse ser ele mesmo, sem as máscaras que a vida obriga a gente a usar. Esse era o meu lugar. Mas depois que cresci, depois que assumi os negócios, parei de vir. Achava que não tinha tempo para essas coisas, que tinha coisas mais importantes para fazer. Maria passou os dedos pelos cabelos dele, um gesto que havia se tornado íntimo e reconfortante. E agora, ainda acha que não tem tempo? Eduardo sorriu, pegando a mão dela e beijando a palma. Agora eu entendo que o meu avô estava certo. E entendo também que esse lugar fica ainda melhor quando é compartilhado com alguém que a gente ama. Foi a primeira vez que ele usou aquela palavra amor em voz alta, aplicada a ela, e Eduardo sentiu Maria se enrijecer levemente, a respiração prendendo. Ele se sentou, virando para encará-la, e viu lágrimas brilhando nos olhos dela. Eu te amo, Maria, disse ele, agora com mais certeza, com mais firmeza. Eu sei que ainda é cedo, sei que a gente está junto há pouco tempo, mas eu sinto isso com tanta força que não consigo mais guardar. Você me trouxe de volta para a vida, me ensinou a sentir de novo, a acreditar de novo. E eu te amo por isso, te amo por quem você é, por como você vê o mundo, por como você me faz querer ser um homem melhor. Maria soluçou, levando as mãos ao rosto, e Eduardo a puxou para seus braços, segurando-a enquanto ela chorava lágrimas que ele sabia serem de felicidade. Quando ela finalmente conseguiu falar, sua voz estava embargada, mas firme. Eu também te amo, Eduardo. Acho que comecei a te amar no dia em que te vi na porta da capela, quando você me pediu para sentar contigo durante as orações. Vi tanta coragem naquele gesto, tanta vontade de tentar, e meu coração decidiu que era você, que sempre seria você. Eles se beijaram ali, na margem daquele lago escondido, com o sol da tarde criando reflexos dourados na água e o canto das cigarras formando uma trilha sonora perfeita. E pela primeira vez desde que Fernanda morreu, Eduardo sentiu que estava completamente em paz, completamente presente, completamente vivo. As semanas foram passando e transformando aquele amor inicial em algo mais profundo e enraizado. E Eduardo começou a fazer planos que antes pareciam impossíveis. Falou sobre reformar a ala leste da casa para criar um ateliê onde Maria pudesse desenvolver seu talento com plantas. Mencionou casualmente a possibilidade de, talvez um dia, não tão distante, eles pensarem em aumentar a família, em trazer crianças para correr por aqueles corredores vazios. Maria ouvia tudo com olhos brilhantes, contribuindo com ideias, sonhando junto, construindo mentalmente um futuro que parecia glorioso e possível. Eduardo apresentou Maria aos seus poucos amigos próximos, empresários e fazendeiros da região, e embora algumas sobrancelhas tenham se erguido ao descobrirem que ela havia começado como governanta, a maioria rapidamente se encantou com sua inteligência, sua simpatia natural, sua capacidade de conversar sobre qualquer assunto com interesse genuíno.
Roberto, que conhecia Eduardo há tantos anos, puxou-o de lado numa festa de fim de ano e disse com os olhos marejados que nunca havia visto o patrão tão feliz, tão leve, tão parecido com o homem que costumava ser antes da tragédia. Ela é especial, essa Maria, disse Roberto. Segura ela com força, porque mulher assim não aparece todo dia. Eduardo prometeu que seguraria, que não deixaria escapar, que faria tudo ao seu alcance para construir uma vida que honrasse o presente que havia recebido. Enquanto o ano chegava ao fim e um novo se aproximava, cheio de possibilidades e promessas, Eduardo olhava para Maria dormindo ao seu lado, a luz da lua entrando pela janela e iluminando seu rosto sereno, e agradecia silenciosamente a Deus, ao universo, a Fernanda, a tudo e todos que haviam conspirado para trazê-la até ele, para dar-lhe uma segunda chance de amar, de viver, de ser feliz. O amanhecer do dia 24 de dezembro chegou com um frescor incomum para Ribeirão Preto, uma brisa suave que trazia o cheiro de terra molhada da chuva que havia caído durante a noite, e Eduardo acordou com o coração acelerado, não de ansiedade como costumava ser nos últimos anos, mas de uma expectativa alegre que o fazia sentir-se quase como uma criança. Hoje era a véspera de Natal, e pela primeira vez em 3 anos, ele tinha motivos para celebrar. Tinha alguém com quem compartilhar aquela data que antes era apenas mais um lembrete doloroso de tudo que havia perdido. Maria ainda dormia ao seu lado, o rosto relaxado, os cabelos espalhados pelo travesseiro, e Eduardo ficou ali por alguns minutos, apenas observando-a, maravilhado com o milagre de tê-la em sua vida, de acordar todos os dias ao lado de alguém que o amava com tanta intensidade e pureza. Ele saiu da cama com cuidado para não acordá-la, vestiu-se rapidamente e desceu até a cozinha, onde começou a preparar o café da manhã especial que havia planejado. Pão de queijo caseiro que aprendera a fazer com ela, frutas frescas cortadas com capricho, suco de laranja espremido na hora e café forte do jeito que ambos gostavam. Estava colocando tudo numa bandeja quando sentiu os braços de Maria o envolvendo por trás, o rosto dela se aninhando contra suas costas. "Achei que ia me trazer café na cama", murmurou ela, a voz ainda rouca de sono. "Vim estragar a surpresa." Eduardo riu, virando-se nos braços dela para beijá-la levemente. "A surpresa era você acordar com o cheiro de café e vir me procurar. Deu certo." Eles tomaram café juntos na varanda, enrolados em mantas leves, porque o ar estava fresco, e conversaram sobre os planos para o dia. À tarde, receberiam os pais e a irmã de Maria, que viriam de Uberlândia para passar o Natal com eles pela primeira vez. E Eduardo estava nervoso de um jeito que não conseguia esconder, querendo causar uma boa impressão, querendo que a família dela aprovasse, querendo mostrar que era digno do amor da filha deles. "Eles já te amam", garantiu Maria, apertando sua mão. "Minha mãe não para de falar que você deve ser um anjo disfarçado por ter me feito tão feliz. E meu pai, que é desconfiado com todo mundo, disse que qualquer homem que consegue fazer a filha dele sorrir daquele jeito merece uma chance." Eduardo sorriu, mas o nervosismo não diminuiu, e ele passou a manhã inteira verificando se tudo estava perfeito. A mesa posta com a louça boa que não usava há anos, as flores frescas em cada cômodo, a comida sendo preparada com a ajuda da cozinheira extra que contratara para a ocasião, tudo precisava estar impecável. Quando o carro chegou no meio da tarde, Eduardo estava na varanda esperando e viu Maria correndo para abraçar os pais e a irmã com uma alegria tão pura que ele sentiu os olhos arderem. A mãe dela, Dona Lourdes, era uma mulher pequena e rechonchuda, com olhos bondosos e um sorriso que lembrava o de Maria, e o pai, seu Joaquim, era um homem alto e magro de pele curtida pelo sol, mãos calejadas de trabalho duro e uma expressão séria que suavizou quando olhou para a filha. A irmã, Júlia, era mais nova e tinha aquela energia vibrante da juventude, e ela abraçou Maria com tanta força que quase a derrubou. Eduardo caminhou até eles, o coração na garganta,
E quando estendeu a mão para cumprimentar seu Joaquim, o homem o puxou para um abraço apertado que o pegou completamente de surpresa. Obrigado por cuidar da minha menina, disse seu Joaquim com a voz grossa de emoção. Obrigado por fazer ela feliz de novo. Eduardo não conseguiu responder. Apenas assentiu, a garganta apertada demais para formar palavras, e quando Dona Lourdes também o abraçou, ele sentiu que havia sido aceito naquela família de uma forma que ia além de aprovação superficial. Era uma aceitação profunda, genuína, baseada no amor que viam nos olhos da filha. O almoço foi uma celebração barulhenta e alegre, completamente diferente dos jantares silenciosos que Eduardo estava acostumado, com conversas se sobrepondo, risadas ecoando pela sala, histórias sendo contadas e retold, e Eduardo descobriu que adorava aquele caos organizado, aquela sensação de pertencer a algo maior que si mesmo. Seu Joaquim contou histórias da infância de Maria, que a fizeram corar e protestar entre risos. Dona Lourdes insistiu em ensinar Eduardo a fazer um doce tradicional da família, que ele prometeu praticar. E Júlia bombardeou-o com perguntas sobre a fazenda, sobre o trabalho, sobre como tinha conhecido Maria, com aquela curiosidade sem filtros dos jovens. Quando a tarde começou a escurecer e todos estavam satisfeitos e sonolentos da comida farta, Eduardo pediu licença e subiu até o quarto, voltando com uma caixa de veludo azul marinho que guardava no bolso com as mãos trêmulas. Maria estava na varanda com a família, rindo de algo que Júlia havia dito, e quando Eduardo se aproximou, todos ficaram em silêncio, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Eduardo se ajoelhou diante de Maria, que levou as mãos à boca com os olhos arregalados, lágrimas já começando a se formar antes mesmo dele dizer qualquer palavra. "Maria", começou ele, a voz embargada, mas firme. "Eu passei 3 anos da minha vida apenas existindo, apenas respirando, sem realmente viver. Construí paredes tão altas ao redor do meu coração que acreditei que nunca mais sentiria nada além de dor. E então você apareceu, com sua fé simples e seu coração enorme, e começou a rezar por mim sem nem me conhecer. Começou a cuidar de mim sem pedir nada em troca. Começou a me mostrar que ainda existia luz no mundo, mesmo quando tudo parecia escuro. Você me ensinou a amar de novo, a acreditar de novo, a querer construir um futuro de novo. Eu não quero passar nem mais um dia da minha vida sem você ao meu lado, sem acordar com você nos meus braços, sem dividir cada alegria e cada dificuldade contigo. Você quer casar comigo? Quer construir uma vida comigo? Quer ser minha esposa e me deixar ser seu marido para sempre?" Maria estava chorando abertamente agora, e quando conseguiu falar, sua voz saiu num sussurro emocionado que mesmo assim ecoou claro na quietude da varanda. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Eduardo abriu a caixa com mãos trêmulas, revelando um anel simples mas lindo, de ouro branco com um diamante discreto. E quando colocou no dedo de Maria, ela se jogou em seus braços, e eles se beijaram enquanto a família aplaudia e chorava junto. Dona Lourdes murmurando agradecimentos a Deus, seu Joaquim limpando os olhos com as costas da mão calosa e Júlia gritando de alegria. A noite de Natal foi mágica, de uma forma que Eduardo nunca imaginou possível, com a casa cheia de vida e amor, com planos sendo feitos para o casamento que aconteceria na primavera, com sonhos sendo compartilhados e bênçãos sendo trocadas. Quando todos já haviam se recolhido para os quartos de hóspedes que Eduardo fizera questão de preparar, ele e Maria ficaram sozinhos na varanda, enrolados um no outro, olhando para o céu estrelado que parecia celebrar junto com eles. "Você acredita que há alguns meses eu nem te conhecia?" perguntou Eduardo, beijando o topo da cabeça dela. "Parece que você sempre esteve aqui, que você sempre foi parte da minha vida." Maria ergueu o rosto para olhá-lo, os olhos brilhando com a luz das estrelas.
É porque a gente estava destinado a se encontrar. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando me trouxe para cá, quando me fez acordar cedo naquela manhã e entrar na capela, quando fez você ter coragem de aparecer ali. Tudo aconteceu no tempo certo, do jeito certo. Eduardo a beijou com toda a ternura e gratidão que sentia, e quando se separaram, ele sussurrou contra seus lábios: "Eu te amo tanto que às vezes dói, mas é uma dor boa, sabe? Uma dor que me lembra que tô vivo, que tô sentindo, que tô aqui." "Eu também te amo", respondeu Maria, "e vou te amar para sempre, através de tudo, nas alegrias e nas dificuldades, até o último dos meus dias." Eles ficaram ali até tarde da noite, planejando o futuro que construiriam juntos, falando sobre a reforma da casa para acomodar a família que esperavam ter um dia, sobre viagens que fariam, sobre sonhos que realizariam lado a lado. E quando finalmente subiram para o quarto de mãos dadas, Eduardo olhou para trás uma última vez, para aquela casa que havia sido um túmulo e agora era um lar, para aquela vida que havia sido apenas sobrevivência e agora era plenitude. E agradeceu silenciosamente por ter tido a coragem de entrar naquela capela meses atrás, por ter permitido que as orações de Maria alcançassem seu coração fechado, por ter escolhido viver ao invés de apenas existir. A capela ainda estava iluminada ao longe, as velas que Maria sempre acendia antes de dormir brilhando suavemente através dos vitrais, e Eduardo sabia que amanhã de manhã, como todos os amanheceres desde que se encontraram, eles estariam ali juntos de mãos dadas, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pedindo forças para os desafios que viriam. Mas agora não havia mais medo, não havia mais solidão, não havia mais aquela escuridão sufocante que o perseguira por tanto tempo. Havia apenas amor, esperança e a certeza absoluta de que ele havia encontrado sua segunda chance, seu milagre, sua redenção na forma de uma mulher simples que rezava por ele antes mesmo de conhecê-lo. E enquanto deitava ao lado de Maria, ouvindo sua respiração se acalmar no sono, Eduardo fechou os olhos e sussurrou uma última oração, a primeira que fazia por vontade própria em anos. "Obrigado por ela. Obrigado por me dar outra chance. Prometo que vou cuidar desse presente com tudo que tenho." E com um sorriso nos lábios e paz no coração, Eduardo Almeida finalmente dormiu, não mais assombrado pelo passado, mas embalado pela promessa radiante do futuro que construiria ao lado da mulher que o havia salvado com suas orações e seu amor incondicional.